Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 21 de maio. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal valida a sanção por contas de campanha fora do prazo. O destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. A previsão de impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, nos casos de contas julgadas como não prestadas, não configura nova hipótese de inelegibilidade. Tribunais de todo o Brasil já podem utilizar a primeira inteligência artificial generativa integrada à plataforma digital do Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça decide sobre técnica para exploração de óleo e gás de fontes não convencionais. Adriana Mesquita. A decisão suspende todos os recursos sobre o tema em todo o país para evitar a exploração desigual e, consequentemente, danos ambientais e à saúde humana. Conselho Nacional de Justiça avança em diálogo sobre projetos para trabalho de pessoas presas e também pessoas egressas. Agora são 6 horas e 19 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal concluiu em sessão plenária o julgamento da ação apresentada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que contestava a resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que impõe restrições à obtenção da certidão de quitação eleitoral nos casos em que a prestação de contas de campanha não é realizada dentro do prazo legal. Vamos ouvir a tese que foi proferida pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Completada a votação, proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com a fixação da seguinte tese. A previsão de impedimento à obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, nos casos de contas julgadas como não prestadas, não configura nova hipótese de inelegibilidade e insere-se no poder regulamentar da Justiça Eleitoral. É o resultado. Na sessão anterior, realizada na última quinta-feira, dia 15 de maio, a maioria dos ministros já havia reconhecido a constitucionalidade da norma. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e também Edson Fachin. Na tarde de hoje, os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia apresentaram os votos também, acompanhando o relator. Ainda hoje, na sessão plenária, o STF recomeçou, agora em plenário físico, o julgamento a respeito da licitude de prova obtida em celular apreendido no local do crime pela polícia sem autorização judicial. No caso, um homem foi denunciado por roubo com uso de arma de fogo e concurso de agentes e condenado em primeiro grau a pena de 7 anos de reclusão e 16 dias multa. Ele teria ameaçado e agredido uma mulher que saía de uma agência bancária para roubar a bolsa dela e, ao fugir em uma motocicleta, o celular caiu e foi pego por policiais civis. Fotos encontradas no aparelho nortearam as diligências que resultaram na identificação deste autor e prisão dele no dia seguinte. Vamos ouvir agora um trecho do relatório do ministro Dias Toffoli. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão, mediante a qual não se admitiu o RE, com o fundamento de que o caso demandaria o reexame das provas constantes dos autos, sendo impositiva a aplicação da súmula 279. E impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, reconhecendo a ilicitude da prova e a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, absolveu o recorrido, com fundamento no 386, inciso 7 do CPP. Em recurso que não há violação de sigilo na apreensão de objetos e instrumentos ligados à conduta delitiva, porquanto é dever da autoridade policial retê-los. Da mesma forma, sustenta ser dispensável a obtenção de mandado de busca e apreensão para se acessarem as informações e os registros constantes do aparelho, já que não há quebra do sigilo da comunicação telefônica ou dos dados nesse caso. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo e do respectivo recurso extraordinário. Em 31 de outubro de 2017, o Tribunal reconheceu a existência da repercussão geral aqui em discussão.
Em seguida, o julgamento hoje prosseguiu com as sustentações orais de advogados e também representantes de entidades, e os ministros iniciaram a votação. Agora, falando do Superior Tribunal de Justiça, o STJ vai definir sobre técnica para exploração de óleo e gás de fontes não convencionais. Confira agora com a repórter Adriana Mesquita. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu incidente de assunção de competência para definir possibilidade e condições de exploração de gás e óleo não convencionais por fraturamento hidráulico. O mecanismo da Justiça permite a transferência de um colegiado para outro maior dentro do mesmo tribunal, da competência para julgar questões relevantes de direito e com grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos processos. Sob relatoria do ministro Afrânio Vilela, a análise será realizada com base em normas de proteção ambiental vigentes. A decisão suspende todos os recursos sobre o tema em todo o país para evitar a exploração desigual e, consequentemente, danos ambientais e à saúde humana, conforme o ministro. No caso em questão, trata-se de ação civil pública ambiental do Ministério Público Federal contra a Petrobras, Agência Nacional do Petróleo e outras 2 empresas. O MPF pede a suspensão de licitação da ANP para a exploração do gás de folhelho por fraturamento hidráulico na Bacia do Paraná, localizada na região oeste do estado de São Paulo. O uso da técnica desperta grande discussão científica, jurídica e política em todo o mundo por conta dos potenciais riscos ambientais. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. No próximo bloco, a STJ define sobre hipoteca de imóvel comercial vendido sem registro. E ainda a CNJ dialoga sobre projetos piloto para trabalho de pessoas presas e egressas. Agora são 6h25, nós voltamos já. Radar da Justiça. Inteligência artificial generativa já pode ser usada em tribunais de todo o país pela plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Confira agora com o repórter Eduardo Kovaleski. Os tribunais brasileiros já podem contar com um novo aliado tecnológico. É a Apoia, a primeira inteligência artificial generativa desenvolvida especialmente para o Poder Judiciário. A ferramenta criada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi integrada à plataforma digital do Poder Judiciário e está disponível para todas as cortes do país. A Apoia ajuda juízes e servidores em tarefas do dia a dia, como elaborar relatórios, resumir processos, revisar textos jurídicos e identificar ações repetitivas. A tecnologia promete agilizar o trabalho e reduzir a burocracia, mantendo a segurança dos dados e a ética no uso de IA. Segundo a juíza Caroline Talk, coordenadora do projeto, a ferramenta tem um diferencial importante. Ela possui um banco colaborativo de comandos, onde usuários de todo o país podem compartilhar instruções úteis para a IA. A iniciativa faz parte do programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, que busca modernizar os serviços judiciais. Além da Apoia, outros projetos tecnológicos de tribunais estaduais e regionais estão sendo integrados ao sistema nacional. A expectativa é que a ferramenta ajude a reduzir o acúmulo de processos e melhore a eficiência do judiciário em todo o Brasil. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Agora, o repórter Bruno Moreira traz informações sobre o processo de criação de vagas de trabalho para pessoas presas e egressas. Vamos ouvir. O Conselho Nacional de Justiça, o Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional de Políticas Penais deram mais um passo para a criação de vagas de emprego voltadas a pessoas presas e egressas do sistema prisional. O tema foi discutido no workshop Conectando Justiça e Transportes, realizado na última semana com a presença de concessionárias e órgãos parceiros. A proposta é parte do plano Pena Justa e prevê projetos piloto em obras de infraestrutura ainda em 2025, com foco em estados que já têm escritórios sociais e articulações locais em andamento. A iniciativa busca garantir oportunidades de trabalho e capacitação profissional dentro e fora das unidades prisionais, como forma de reduzir a reincidência e promover segurança pública. Segundo o Ministério dos
transportes, o setor tem potencial para gerar impacto social com a inclusão de políticas de trabalho em sua carteira de investimentos. As parcerias com o setor privado são vistas como fundamentais para transformar a realidade do sistema prisional por meio do trabalho digno e da inclusão social. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Hipoteca posterior prevalece sobre promessa de compra e venda de imóvel comercial sem registro. A repórter Adriana Mesquita está de volta e traz os detalhes desta decisão. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a hipoteca de um imóvel comercial, mesmo depois de um contrato de promessa de compra e venda, prevalece se não tiver registro público. A decisão manteve a penhora de um imóvel em favor de uma imobiliária terceira de boa-fé que recebeu a propriedade como garantia real. O caso envolve uma compradora que adquiriu o imóvel comercial juntamente com um ex-cônjuge em 2007, por meio de um contrato particular de promessa de compra e venda sem registro. Em 2018, ela constatou a existência de uma hipoteca sobre o imóvel em favor da imobiliária, registrada em 2009, dada em garantia pela antiga proprietária. Embora o juízo de primeira instância tenha acolhido os embargos da compradora, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a decisão, que foi confirmada pelo STJ. O relator do recurso, ministro Antônio Carlos Ferreira, entendeu que a hipoteca posterior deve prevalecer sobre o contrato de promessa de compra e venda sem registro. Segundo ele, a própria Corte reconhece que a propriedade de um imóvel só se transfere com esse procedimento. Com a falta de registro, a quarta turma do STJ manteve a penhora do imóvel comercial. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. 6h31, a seguir um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos aos destaques das cortes do Brasil. Em um ano, violência sexual contra crianças e adolescentes no Mato Grosso cresce mais de 20%. Cid Marcos. No Maio Laranja, mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dados do Poder Judiciário de Mato Grosso revelam que o número de processos por estupro de vulnerável aumentou 21% entre os anos de 2023 e 2024. Em 2023, foram mais de 1.700 processos registrados. Em 2024, o número subiu para 2.082. Somente nos 4 primeiros meses de 2025, já foram distribuídos 627 novos casos. Justiça de Pernambuco conclui oficinas do Pena Justa que buscam soluções para o sistema prisional. Destaque de Mércia Lívia. Em parceria inédita, o Tribunal de Justiça de Pernambuco e a Secretaria Estadual de Administração Prisional e Ressocialização realizaram, com apoio do programa Fazendo Justiça, oficinas de participação social para coletar propostas que enfrentem os desafios do sistema prisional pernambucano. As oficinas fizeram parte do processo de elaboração do Plano Pena Justa, iniciativa que busca solucionar problemas como superlotação, condições precárias de infraestrutura e falta de recursos, garantindo a dignidade da pessoa presa. Indígenas Yanomami recebem atendimento em Roraima. Sandra Pedrosa. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Roraima, em parceria com a Vara da Justiça Itinerante, coordenou a 3ª Semana Nacional do Registro Civil em Roraima, levando atendimento jurídico e cidadania a mais de 1.200 indígenas Yanomami, que residem na região de Surucucu. A ação teve como objetivo combater o subregistro civil e assegurar direitos fundamentais por meio da emissão de documentos básicos como certidões de nascimento, RG e CPF. São 6h34. Mais uma edição do Radar da Justiça chega ao fim. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.